Olá, meninos, como vocês estão? É realmente um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu já estou aqui com um propósito diferente. Eu fui convidada pelo site para compartilhar com vocês um amor que vocês com certeza já perceberam que eu tenho, que é um amor ao português. Nos artigos eu uso eventualmente mesóclise, superlativos sintéticos absolutos e outros termos que mostram que de fato eu amo a nossa querida língua portuguesa. E eu queria muito poder compartilhar esse amor com vocês nesse momento. Por quê? Porque que eu recebi esse convite tão amistoso do site? Devido ao concurso para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Houve uma empolgação, está havendo uma empolgação geral em relação a esse concurso, porque há 2.000 vagas e ele está sendo elaborado pela ESAF. Então, na verdade, por essa situação, tanto emergencial, é que é muito importante que nós nos envolvamos, e português tem um peso bastante significativo, tem peso 2, e portanto nós precisamos exatamente nesse momento resolver o maior número de provas possível. Não é isso? Se nós quisermos passar nesse concurso, quanto mais provas nós resolvermos, melhor. Então, por isso mesmo, hoje, eu vou dividir com vocês um pouquinho desse carinho que eu tenho pela língua, resolvendo junto com vocês a prova de auditor fiscal da Receita de 2006, a prova de português. Com qual objetivo? Para dar um estímulo a vocês para baixar, fazer o download de outras provas e resolver também. E nós vamos entrar em contato com o Instituto da ESAF, que nós sabemos que temos que tirar o chapéu para ela elabora bem as provas de português. E nós temos então que entrar no mundo da ESAF e verificar como é que nós nos sentimos, o que é que nós podemos aprender. Nós sabemos que haverá 20 questões e precisamos fazer o perfil, não é isso? E, se possível, mais do que o perfil por causa do peso. Então, hoje eu vou começar aqui esta prova com vocês. E eu quero dizer algo antes de começar a prova, que todos nós já sabemos intuitivamente o português, porque nós passamos a vida inteira estudando português. Se eu disser para vocês, isso é um sujeito, isso é um pronome, isso é um adjetivo, um adjunto adnominal, um verbo, isso é uma oração, um período, uma frase, vocês vão entender, porque mesmo que você não lembre exatamente o que isso significa, nós em todas as séries tivemos professores que nos disseram e repetiram essas ideias para nós. Então nós vamos aqui juntos resgatar, a nossa mente é algo fantástico, nós temos a capacidade de trazer de volta aquilo que nós aprendemos um dia, é isso que nós vamos fazer, nós vamos trazer à tona, trazer de volta tudo que nós já vimos um dia no português, porque a prova da ESAF é uma prova muito bonita. Eu diria até que resolver uma prova da ESAF de português é quase um ato de amor à língua, porque você está ali entrando em contato com toda a gramática e vai entrar em contato com fragmentos de texto, como nós vamos ver, com ideias interessantes, e você vai pegar, vai exigir de você o seu melhor ali na hora daquela prova. Infelizmente, nós temos contra nós o tempo é curto e o peso é importante. E quando vocês passarem, fizerem a prova, depois vocês podem fazer o download da prova e resolver calmamente em casa. Mas na hora da prova, nós temos que usar a nossa objetividade. Por exemplo, nós vamos ter na prova, como nós vamos observar, vários fragmentos de texto. Aí você lê um fragmento de texto, um pedacinho de um texto para resolver uma questão. Nós temos que pensar naquele momento, quando estivermos lendo aquele fragmento, nós não devemos nos apegar demasiadamente àquele texto. Nós devemos tentar ler o mais rápido possível, captar a ideia, entender o texto, tentar entender o melhor possível e passar imediatamente para a questão. Porque eu tenho que fazer toda uma prova, tenho outras disciplinas, então eu tenho que acelerar e estar concentrado, estar relaxado e usar muito algo que nós vamos perceber já já, usar a nossa intuição. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo uma prova de português, que é a nossa língua, muitas vezes nós lemos uma opção e sentimos que dói no ouvido, mesmo que você não saiba exatamente
não lembra exatamente qual é a regra gramatical, mas você sabe que aquela palavra, naquele lugar, daquele jeito, você já viu que não é assim. Então, deixe a sua intuição brotar nesse momento aqui da prova de português. Ela brotar não só nela, mas em todas as provas, mas nessa prova principalmente, porque é a sua língua, você conhece. Obviamente, há regras, há dicas, e aqui, resolvendo essa prova, nós não vamos nos demorar demasiadamente, né, para resolver, exatamente porque eu quero resolver o maior número de questões com vocês. Então, muito bem, vamos começar agora, vamos ler a questão 1. Ela já começa com um texto. Eu gostaria que vocês, por favor, imprimissem a prova toda, né, as 20 questões. E vou só dizer para vocês isso mais, que vocês folheiem a prova. Por quê? Eu vou fazer essa advertência nesse momento. Porque a ESAF, a nossa amiga querida, né, e as outras elaboradoras também, muitas vezes, nas primeiras questões, possivelmente, não vou dizer que sempre será assim ou necessariamente será assim, mas algumas vezes pode acontecer, ela coloca questões que causam impacto maior. Porque quanto mais você se demorar em uma questão, você vai ficar envolvido com aquela questão e o tempo vai passando. Então, o que é que eu digo para vocês? Que quando vocês tiverem uma questão assim, que estejam tomando tempo de vocês, não estejam conseguindo resolver, coloque o asterisco e passe para a próxima. Tem 20 questões para resolver. Todas têm o mesmo peso. Então, se você encontrar uma questão que você consiga resolver lá na frente, ótimo. E também tem algo interessante. Quando nós lemos uma questão, o que é que o nosso cérebro faz? Ele registra aquelas informações e ele fica trabalhando aquelas informações. Então, quando você vai para outra questão e resolve a outra, quando você volta para aquela depois, mesmo que tenha se passado alguns minutos, o seu cérebro já elaborou. Quando você lê a questão novamente, quando você relê, a sua percepção possivelmente será muito melhor. É como nós, quando temos um problema, alguma coisa que a gente quer resolver, muitas vezes a gente sonha com aquilo, ou então de manhã aparece, não é, a solução, você não havia pensado aquilo na noite anterior, mas depois de dormir você, opa, me lembrei, eu achei a solução. Então o nosso cérebro continua a trabalhar. Então não pensem que é perda de tempo, eu li essa questão, depois eu vou voltar. Leia, não deu para resolver, passe para outra. Quando você finalizar, você volta e tenta achar a resposta mais apropriada, ok? Muito bem, agora vamos começar. Vamos ler a questão 1, língua portuguesa. Leia o texto para responder a questão 1. Como vocês percebem, é um fragmento, é um pedaço de um texto. Então, eu sugiro a vocês que vocês leiam mesmo o texto, porque vocês vão precisar, lendo as opções, é interessante que você tenha dado uma lida geral no texto antes de ler as opções. Então vamos lá. A questão proposta é a do acaso. Na tradição ocidental, o tema aparece invariavelmente ligado a um outro, o da razão, o dos limites e do alcance da racionalidade. Nem seria errôneo afirmar que o empenho maior para o pensamento filosófico inaugurado na Grécia Antiga resume-se em querer vencer a sujeição ao acaso. De fato, um dos traços peculiares ao homem primitivo está em deixar-se surpreender pelo acaso, em guiar-se pelo meninos, imprevisível. Eu estou aqui com a prova na mão, pode passar o slide. Porque sumiu daqui a palavra imprevisível, mas por favor, vocês estão aí com a prova, acompanhem. Já o homem racional, instaurado pelos gregos, entrega-se pela primeira vez na história a esse esforço descomunal e decisivo para a evolução do Ocidente, de tentar conjurar o mais possível as peias do acaso, estabelecendo as bases para um comércio racional do homem com o seu meio ambiente. Mais precisamente, a postura racional passou a designar, de modo gradativo,
um comportamento de dominação por parte do homem, elaborando racionalmente as suas relações com a natureza. O homem terminaria abocanhando as vantagens de ver subordinada a natureza aos seus desígnios pessoais. Gerd Bornheim, racionalidade, acaso, fragmento. Na hora da prova, vocês vão ler o texto, meninos, de uma forma muito rápida, né? Aqui eu estou lendo mais vagarosamente, porque nós vamos resolver todas as opções. Mas na hora da prova, essa leitura é dinâmica, uma leitura rápida, mas concentrada, porque nós vamos precisar do texto mesmo, né, para resolver essa prova, essas questões. Então vamos lá ver as opções uma a uma. Questão 1, assinale a opção que apresenta coerência com as ideias do texto e correção gramatical. Antes de mais nada, nós temos que entender o que o enunciado pede. O que é que ele pede? Que nós assinalemos a opção que apresenta coerência com as ideias do texto, ou seja, a opção que nós marcarmos, ela vai estar de acordo com as ideias apresentadas no texto. E correção gramatical. A opção, ela terá que estar gramaticalmente correta. Então, você pode pensar assim, o que é que eu devo priorizar? Se você é uma pessoa que conhece bem a gramática ou lembra razoavelmente bem, talvez você possa pensar, eu vou eliminar as opções que estiverem erradas gramaticalmente. Assim eu vou achar muito mais rapidez a certa. Esse é um bom procedimento, né? A gente eliminar as questões que tiverem erros gramaticais. Então nós vamos examinar uma a uma, vamos ver os erros gramaticais que tem e vamos perceber também a coerência. Vamos ver então a opção A. Meninos, perdão. Vou voltar. Na verdade, eu vou ler todas as opções com você, não só a opção A. Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior do pensamento filosófico grego sujeitaria-se ao objetivo de querer trocar os limites do acaso pelo alcance da racionalidade. Então, nós devemos ler todas as opções de uma vez e, à medida que nós formos lendo, nós devemos começar a perceber o que é que dói no nosso ouvido, o que é que parece estranho para nós. B. A racionalidade opõe-se ao acaso na medida em que é uma postura culturalmente adquirida que visa não mais deixar o homem surpreender-se pelo imprevisível, mas ressaltar a supremacia da razão sobre a natureza. C. Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada uma das errôneas preocupações do pensamento filosófico inaugurado na Grécia, ou seja, ter como propósito superar um dos traços peculiares do homem primitivo. D. A evolução do Ocidente resulta do esforço descomunal e decidido do homem racional de se extirpar o mais possível as teias do acaso, fundamentando a racionalidade no comércio e no meio ambiente. E é a dicotomia entre o homem que se deixa surpreender pelo acaso e aquele que tenta conjurar o mais possível imprevisível, guia-se pelo racional, terminando por ganhar as vantagens de designar a natureza a seus arbítrios. Muito bem, quando você acaba de ler as opções, aí você vai tentar achar a opção que, na verdade, pede que tenha coerência com o texto e que esteja gramaticalmente correta. E eu volto já já para que nós comecemos então a analisar, agora sim, né, opção por opção, ok?